Paz e graça do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar, sua família. Quero nesse instante deixar uma palavra ao seu coração. Palavra essa que se encontra aqui em Romanos, capítulo 12, verso 12, que diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Conforme nós já tínhamos tratado anteriormente sobre um outro assunto, falando aqui sobre perseverança, a virtude constante, queremos aqui falar sobre a paciência e a virtude da mansidão, da longanimidade. Então, é importante nós vermos aqui que o apóstolo Paulo está dizendo aos crentes que se encontrava a igreja localizada em Roma, falando aqui aos crentes romanos, que deve desenvolver a paciência em meio à tribulação. Veja bem que a tribulação está relacionada aqui às diversidades, às aflições, às perseguições, aqueles momentos difíceis que se passam, e em meio a essas tribulações é que é desenvolvido a paciência, dando a entender que passa a pessoa a ter a oportunidade de ser paciente. Então ela passa a ser paciente, não é no momento da bonança, da paz, ou daquele momento de tranquilidade, de fartura, mas no momento da grande dificuldade que a pessoa está passando, ela passa a desenvolver a paciência por meio às aflições e adversidade, tornando-se assim, passando a ser paciente. Então ela tem paciência, mas ela passa a ser paciente em meio à tribulação. Então Romanos capítulo 5 mostra-nos isso. Paulo fala que por meio da tribulação é que vem a paciência vem a perseverança traz a experiência, e a experiência ela vai promover a esperança. Então veja bem que a paciência vai te levar a ter também esperança. Paulo vai nos mostrar que por meio das Escrituras nós vamos adquirir, por meio do ensinamento das Escrituras, a paciência. Então Paulo diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Existe aqui uma lição, existe aqui uma doutrina, existe aqui um ensinamento, algo a ser aprendido por meio das Escrituras, cuja finalidade é o quê? A fim de que, por meio do que foi escrito para o nosso ensinamento, pela paciência e pela consolação, nós venhamos o quê? Venhamos ter esperança através das Escrituras. E Paulo fala o seguinte, que o nosso Deus, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então nós vamos ver aqui que Paulo está dizendo que nós passamos também a desenvolver a paciência no nosso relacionamento pessoal. Você não passa a ter paciência, porque a paciência em meio à tribulação, ela te torna paciente. Ao mesmo tempo, te dá condições de relacionar com outra pessoa. Então, o que você passa a desenvolver concernente à paciência? A mansidão, a longanimidade, e você passa a suportar os débeis
os fracos na fé. Você não vai ter aquela pessoa como intolerante, mas passa a tolerar aquela pessoa, por mais que aquela pessoa ela não tenha aquela firmeza na fé, mas você passa a suportá-la. Então existe uma aceitação, você passa a ter uma brandura, uma mansidão dentro desta relação com o seu próximo, com o seu semelhante, ok? Então, muito importante, nós vemos aqui que o próprio apóstolo Paulo fala que o amor, ele é paciente. Ele fala isso aos crentes em Corinto. O amor é paciente. Então, você desenvolve um amor paciente, um amor que você aprenda a aceitar os outros como eles são. Então, em meio a toda essa diversidade, veja bem o que está sendo trabalhado em nós. Você passa a ser paciente, você adquire a paciência, mas você aprende também a suportar aquele que é mais fraco na fé. Então a Bíblia fala assim: vós que sois fortes, suportai os vossos irmãos, aqueles que são débeis, os mais fracos na fé. Então, muito importante, Paulo também fala aqui, como ele ensina aqui, Timóteo, seu filho na fé, presbítero Timóteo. Então, nós vemos o seguinte, ele fala assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. Olha só, não viva a contender. Então, o crente não vive em contenda, não vive em discussões, não vive em bate-bocas, não vive com verbalizações de confrontos, de rixas, rivalidades, porfias, competições. Não existe isso. O crente não vive a contender. Então, que não viva a contender, não viva em meio às discussões. E aí Paulo fala assim: ele sim deve ser brando. Veja de novo aqui a ideia de ser, não de ter. De ser brando para com todos. Então ele, como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Paulo diz que todos os dias a pessoa, ele morre como uma ovelha, todos os dias. Então, dentro desse desafio, existe aqui o quê? O que como uma ovelha, como um cordeiro. Ó, o comparativo aqui, ele está falando aqui da brandura, da mansidão. Então, lá, Paulo fala lá isso também em Gálatas, capítulo 6. Que nós venhamos suportar os outros através do espírito de brandura e de mansidão. Por quê? Para que nós também não venhamos cair em tentação em relação àquela adversidade que o outro está passando. Então, muito interessante o que a paciência aqui ela desenvolve, porque ela vai te dar condições por meio dela, né, ao se tornar paciente, se tornar manso, brando, você vai ter condições, você vai ter a experiência, você vai estar apto para instruir, ensinar aquela outra pessoa. Porque ela vai passar a enxergar isso em você. Porque quando eu uso a ferocidade, eu uso aqui ser enérgico e muitas vezes resistente, pode ser que eu não alcance o meu objetivo do ensino proposto que eu quero ensinar, aquilo que eu quero passar. Porque a Bíblia diz que Provérbios 15 fala que as palavras duras suscitam ira, mas as palavras brandas, ela apazigua o furor, ela traz a paz, ela pacifica. A palavra branda, ela suaviza, ela suaviza, né, a alma da pessoa. Então, interessante aqui como que é uma água fria para o sedento. Então, muito importante, nós vemos essa questão aqui da paciência. Agora, veja bem, Tiago também vai falar o seguinte, capítulo 5, versículo 7 e 8,
10 e 11. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Sede pacientes, não por um momento, não por uma hora, mas sede pacientes até que teu Senhor venha, até a vinda do Senhor. Então é algo permanente. E eis que o lavrador, olha só aqui a analogia, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e últimas chuvas. Então, o que está nos mostrando aqui? Que o lavrador, que é aquele que prepara a terra, ele prepara, ele aduba, ele fertiliza, ele vai semear, e com isto ele vai ter algo aqui a esperar, que é o seu aliado, algo a seu favor, que é o que? As primeiras e a última chuva. Então, a primeira temporada de chuva e a última temporada de chuva. Por quê? Porque quando a chuva vier, vai fazer com que a terra venha germinar a erva e venha dar aí o fruto que ele tanto almeja. Frutos bons, frutos viçosos, frutos maduros, frutos por excelência. Ele venha fazer uma grande colheita. Então veja bem, aí fala assim: sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então aqui está também nos mostrando o que nós devemos ser pacientes, aguardando a vinda do Senhor. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, esperei confiantemente no Senhor, até que este ouviu o meu clamor. Então é muito importante nós sermos pacientes, aguardar no Senhor, esperar no Senhor. Por quê? Porque a paciência, ela te leva a ter esperança. E aí Tiago vai falar o seguinte: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas. Então também estes foram modelos de paciência. Assim como eu, você também podemos ser modelos de paciência. Tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Então, estes são os profetas que nós devemos ter por modelo, aqueles que falaram em nome do Senhor, porque estes falaram aguardando a vinda do Mashiach, aguardando a vinda do Cristo. Mas nós, hoje, entendemos que aquele que veio, que nasceu, o verbo que se fez carne, é o mesmo que ressuscitou e que há de vir uma segunda vez para arrebanhar o teu povo, para arrebanhar a sua igreja, para arrebanhar Israel. Então, nós vemos aqui que nós possamos fortalecer o nosso coração. Aí fala assim: eis que temos por felizes, bem-aventurados, alegres, os que perseveraram firmes. Olha o que a paciência te faz, que você continue tendo aqui perseverança. Então você deve ser constante, trabalhando na paciência, nesta virtude que te leva a ter longanimidade. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Qual foi o fim e a conclusão daquele momento da sua dificuldade? Qual que é o fim que Deus lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Então, o nosso Deus, o Senhor nosso Deus, ele tem misericórdia e ele tem compaixão para conosco. Então, da mesma forma que ele fez com Jó, as adversidades não é para destruir a sua vida. A leve e momentânea tribulação, ela vai produzir um peso eterno de glória em nós, de maneira tal que nós vamos ser transformados de glória em glória pelo poder do Espírito na imagem do Filho. Por quê? Porque a Bíblia vai mostrar aqui que se esperamos o que não vemos, com paciência nos aguardamos. E isto é paciência. E paciência é esperança. Amém? Deus abençoe a sua vida.